Então, sejam bem-vindos. Então, hoje teremos nossa querida convidada Ayala. Boa noite. Boa noite. Que vai nos prestigiar com palestra com o tema Fé Raciocinada. Ela aceitou o convite, eu agradeço bastante. E a gente está com esse movimento de trazer convidados e é uma honra ter aqui novamente. E vamos agora nos silenciar um pouco e vamos nos sintonizar com Deus para fazermos a prece de hoje, prece inicial. Vamos todos fechar os olhos, quem puder. Então, Deus, Pai Celestial, agradecemos mais uma vez esse momento de conexão com o Divino, esse momento de trabalho espiritual. Agradecemos, Deus, a essa oportunidade de podermos aprender um pouco mais sobre tantos temas interessantes. Agradecemos essa oportunidade de ter essa sintonia com o alto, porque essa sintonia nos fortalece, nos ajuda a superar nossas dificuldades, nossos desafios do dia a dia. Muito obrigado por tudo, Deus. Que assim seja. E passo a palavra para a nossa querida Ayala. E é isso. Bom, boa noite a todos mais uma vez. Obrigada, Paulo, pelo convite. E obrigada a todos vocês pelo espaço, né? Pela presença também. E enquanto o Paulo bota aí o slide, né? Ele tá fazendo assim imenso favor de transmitir o slide para vocês. Eu vou falar um pouco do porquê do tema, né? Eu gosto sempre de trazer, já que foi uma escolha. Ele falou assim: pode escolher qualquer tema. Aí eu pensei alguns dias e já sei o que eu vou falar. E assim, quando eu comecei a estudar, percebi que é bem complexo. Mostra de acordo com a complexidade humana, né? Porque quando a gente fala de raciocínio, de razão, a gente está ligado inteiramente com o desenvolver da humanidade, né? Das nossas ciências, da nossa capacidade intelectual. Como a gente tem pensado sobre a vida, não só material, espiritual também, né? E moral. E aí, quando eu fui trazer um pouco algumas obras baseadas principalmente no Pentateuco e alguns artigos, aí dá para fazer um seminário aqui de uns 3 dias, porque o volume de coisa é impressionante. Então, eu tentei dar uma enxugada o máximo possível para não ficar algo enfadonho e não muito chato de lidar, porque a ciência, né, é uma imensidade de coisas e de questões que a gente ainda debate. Então, eu quis fazer alguns links, né, que a gente possa trazer uma transmissão de conhecimento e um pouquinho do ciclo da vida, né, misturado com o espiritismo, é claro. Bom, antes de começar, eu queria dizer qual é a definição de fé raciocinada. Que não seria uma fé que raciocina, e sim uma fé que raciocinou antes de ser construída. Então, é um embasamento para ter uma alegação, né? Uma suposição de algo que, a partir daí, tem um desenvolvimento de uma discussão. Eu, pensando nisso, eu lembrei, né, não sei se todos assistiram, o filme de Kardec, né? Que antes dele virar Kardec, ele estava onde? Nas rodas de quê? De conhecimento, de novas descobertas e de experiências, né? Então, isso já mostra qual é a base do espiritismo, elevando a vida de Kardec. Por isso que eu acho o filme dele muito interessante. Quem não assistiu, assista. Tem na Netflix. E mostra o embasamento do espiritismo através da vida de Kardec e seu andar até ele, né, deixar a obra que ele fez, né, muito cuidadosamente pesquisada, cuidadosamente elaborada, para que a gente pudesse estar aqui hoje estudando. Pode passar, meu querido. Bom, como nós sabemos, né, a filosofia, ela foi uma das primeiras
matérias de razão. Na Grécia Antiga, né, começou na Península Grega, né, a filosofia, Mileto, né, foi o pioneiro em relação a isso. Ele abandonou a crença de seu povo, né, que era politeísta, e começou a ver o mundo através da razão. Nisso, vieram outros filósofos posteriormente, e um que me chamou bastante atenção foi Anaximandro de Mileto, que ele alega que o início, a origem, é indefinida e infinita. Isso parece com alguma passagem do Livro dos Espíritos, né? E me chamou a atenção pelo fato de que, através da razão, naquela época, 610 anos antes de Cristo, a gente já tinha uma noção de que tudo vai muito além do que nós. Eu tentei trazer aqui um pouco da filosofia, tanto material quanto moral, que é muito embasada por Platão e Aristóteles, né? Tem essa obra aí de renascentista de Rafael Sanzio, pintor muito importante da época renascentista, e ele traz, né, Platão apontando para o céu, né, para o infinito que seja, e ele traz essa ideia de que existe muito algo além de nós. A todo momento, né, a filosofia está se embasando nisso. Depois foi muito mais elaborado, uns outros contribuem e contribuíram, né, para que a gente estudasse certas coisas de hoje. O próprio Livro dos Espíritos, a Gênese, ela fala da filosofia não como uma ciência propriamente dita, mas um ponto de partida para um estudo mais aprofundado da razão humana. A Gênese é um livro muito, muito embasado nessas questões de debate, e acho que dos 5 é um dos mais complexos em relação a isso. Ele traz uma linguagem imensa, assim, dá para a gente linkar diversas coisas. Então, é um livro bem complexo, e eu acho um dos mais difíceis. Eu trouxe essa passagem aqui do Livro dos Espíritos, né, no começo, capítulo 1, onde se pode encontrar a prova da existência de Deus. Aí, né, o Espírito responde a Kardec: no axioma aplicado em vossas ciências, não há efeito sem causa. Procurar a causa de tudo que não seja obra do homem, e vossa razão responderá. Eu acho essa passagem perfeita, porque é justamente aí que se baseia o Espiritismo. Pode passar. E esse, né, a tríade do Espiritismo é sublime, né? Uma das coisas que me encanta nessa doutrina, né? Que além de religião, que é baseada na ciência, na filosofia e, por conseguinte, na religião, né? Que nos liga a algo superior a nós, né? No caso, o plano espiritual. E dentre essas duas, né, tanto a ciência como a filosofia, ela vem, essas duas, né, vêm para nos ajudar a compreender melhor o mundo. Certa feita, né, Sócrates disse: conhece-te a ti mesmo, ou seja, pesquisa sobre ti para conhecer tudo ao seu redor, né? E essa frase é muito, muito boa, porque trouxe fundamentos para começar a nossa pesquisa sobre o homem, né, que antes era só pesquisa sobre o cosmos, sobre a natureza, não tinha uma ciência que estudasse a nós mesmos, não só questão material do corpo, mas subjetiva e psíquica. Aí eu trouxe esses dois termos, né, da filosofia, tanto a epistemologia, que é o estudo pela razão, fundado pela filosofia, e muito abordada na ciência. A ciência se fundamenta muito na epistemologia, e a ontologia. Onto quer dizer ser, e logia estudo, né, o estudo do ser através da razão, que até então não tinha nenhuma abordagem em relação a isso, e tantos outros que vieram para contribuir nessa questão do estudo do ser. E nesse meio a gente pode agregar vários outros, né? Eu peguei os mais antigos, os primórdios, né? Em relação à pesquisa sobre a razão, sobre a ciência, através da filosofia, né? A filosofia não é um fim, sim um meio. O meio de pesquisar através da razão, que se derivou a ciências e outras matérias, como a gente tem hoje a antropologia, a psicologia, a paleontologia, que estuda os fósseis, né, o que vieram bem antes da gente, uma história bem mais antiga do que nós.
E, através disso, a gente tem mais ou menos como se iniciou o mundo, né? Através da razão. Não como... e de forma incompleta, né? Porque nós sabemos, como a gente viu ali no Livro dos Espíritos, uma das primeiras perguntas diz, observar através da razão e saberá. Que há algo além da humanidade, há algo além da Terra, porque tem coisas que a gente não sabe explicar. Eu disse, né, anteriormente, que no livro Anaximandro, perdão, falou que existe algo infinito e indefinido. E hoje, né, quase praticamente 3 mil anos depois, os físicos quânticos alegam a mesma coisa. Então não foi a questão de tempo, é a questão que há uma existência de Deus. Os próprios físicos, né, em sua grande maioria, não tem religião, mas através dos estudos, seus conhecimentos e tudo que foi elaborado desde então, não explica totalmente a nossa origem, nem de como nós, de onde nós viemos, propriamente, mas podemos explicar hoje o processo, né? A ciência está muito mais evoluída, muito mais avançada, mas há coisas que não sabemos explicar. E eu acho isso muito bom da parte dele, né? Porque traz um ar de humildade e mostra que nós precisamos entender que ainda há coisas que não sabemos explicar. Eu falo que ainda há porque eu estava lendo um artigo em relação à filosofia e à fé raciocinada do professor Luiz, do Instituto Espírita de Pernambuco, e ele ratificou até isso, que nós não somos imperfeitos. Eu achei bem interessante a alegação dele. Nós não somos imperfeitos, nós somos incompletos. Porque quando a gente fala em perfeição, parece que é algo ruim, pejorativo, e que não tem muito, né, conceito. E incompleto, não. Incompleto tem um sentido de construção, de continuidade, e que a gente pode sair da incompletude para a completude. Né? E na ciência, eu queria trazer até um marco, né, que foi Isaac Newton, que além de físico, né, ele foi um grande filósofo, um grande pensador, e ele falava da questão de cheguei aqui porque estive em ombros de gigantes, ou seja, graças a quem veio antes dele, ele conseguiu ter tantos feitos, né, que ele explicou e trouxe várias teorias, né, ele leu o universo, a natureza ao seu redor através da física mecânica, né, no caso. E a partir daí ele desenvolveu várias coisas, como hoje, né, a gente tem o carro, a atração, justamente por causa dos estudos dele, né? Então foi um espírito que contribuiu muito para a humanidade. No outro slide, eu esqueci até de falar isso, eu dividi, né, entre Platão e Aristóteles, porque Platão, ele tinha sua filosofia de que todo o nosso progresso, toda a nossa ideia vinha do mundo inteligível, né, que é o mundo das ideias, segundo ele. Mas que a gente pode ler como que é mundo espiritual. Nossa pátria verdadeira, né, de nós viemos. Já Aristóteles, ele vem da ideia de mundo sensível, né, das coisas que nós aprendemos a partir da nossa vivência, do que a gente vive aqui na matéria. Eu poderia dizer, né, que Platão com certeza tem mais razão, mas Aristóteles não está totalmente errado, não. Ele contribui muito, porque ele mostra, que eu até queria pontuar isso, eu não sei se tem algum artigo em relação a isso, mas eu percebo que nós espíritas, né, vou incluir, porque é a crítica e a autocrítica. Espíritas, a gente coloca o materialismo, né, como algo que a gente tem que se desvencilhar, mas esquece de separar o materialismo da matéria. Né? A matéria, nós precisamos, né? Nós estamos aqui porque precisamos de um progresso moral, intelectual e, por conseguinte, uma evolução espiritual. Então, a matéria é um fator essencial para a nossa evolução. E muitas vezes a gente não debate isso, a gente tem que se desvencilhar do materialismo e desse processo, porque assim a gente vai evoluir. Mas, no momento, a gente tem que ser prático nas questões humanas e da Terra também. No momento, a matéria é necessária. Assim, a gente fala de corpo, né, mas
mas tudo ao nosso redor, tanto a natureza, principalmente, como as novas invenções, as contribuições de todos que vieram e todos que estão aí contribuindo, a gente esquece e, como aquele ditado antigo, né, joga a água suja do bebê junto com o bebê e tudo. Não é bem assim, né? A gente tem que perceber que a matéria é um fator essencial para a gente evoluir. E ela deve ser tratada cuidadosamente, né? Porque, por exemplo, a gente hoje está passando por um momento muito difícil, né? Pandemia, mais de um ano já, e sem data de término, infelizmente. E a gente percebe que, ao mesmo tempo que a gente já evoluiu bastante, não vou falar de moralidade, assim, de intelectualidade, a gente já evoluiu bastante. Temos diversas tecnologias, inclusive essa que a gente está falando aqui agora, mas, ao mesmo tempo, a gente continua muito frágil em relação ao que a gente tinha há tempos atrás, né, que a gente não tinha todo esse aparato, mas ainda somos muito frágeis, e a nossa fragilidade vem justamente disso, da gente não ter uma harmonia significativa com o meio, né, com a matéria que nos circunda, né, que está ao nosso redor. E eu pensando nisso, né, queria até trazer, né, já que a gente está falando de filosofia, fazer igual a Sócrates, né, praticar a maêutica, trazer um pouco de dúvida para vocês. E quem quiser pode falar aqui no chat que eu leio depois ou no final do microfone, como vocês acharem melhor. Qual seria o sentido da vida? Pode ser elaborado com questões espirituais e evolução, mas eu queria algo além de cada um de vocês, da sua perspectiva pessoal e individual. Porque eu parei para pensar, né, elaborando esse material aqui, e realmente a gente tem falhado em muitas questões. A gente tem falhado tanto em relação ao outro, que essa pandemia veio nos mostrar que sim, a atitude do outro afeta a gente diretamente, né? O não usar de máscara, o não obedecer às medidas restritivas afeta diretamente o outro. E agora, mais do que nunca, está na nossa frente isso. E, assim, eu sou uma pessoa muito realista, eu não acho que a gente vai sair todo mundo bom dessa pandemia. Acho que é muito mais complexo que isso. Eu acho que existe uma revisitada das nossas ideias e atitudes. Não só dentro da nossa casa, ou do nosso trabalho, faculdade, que seja, mas em relação de eu no mundo. Porque agora temos uma noção concreta, né, já que estamos falando de matéria, uma noção concreta de tudo que nós fazemos afeta diretamente a todos. Não precisa nem ser só do Brasil, mas do mundo. Então, eu queria trazer essa reflexão para vocês em relação a isso. E fazer até um comentário um pouco polêmico, mas aí, se vocês não concordarem comigo, vocês podem falar também, né? Estamos abertos a diálogo sempre. Eu trouxe filosofia, ciência e a religião, né, como bases a tríade do espiritismo. E como tanto ciência como filosofia está ligada à matéria, seria a religião também um processo ligado à matéria humana, um meio pelo qual achamos para nos religar a algo além de nós, Deus, os espíritos superiores, aqueles que contribuem para o universo de uma forma total. Será que usamos a religião ou a religião nos usa? Será que a religião é feita das nossas imperfeições, ou melhor, incompletudes? Ou a religião vai além da nossa capacidade moral? Ela é inerente à vida? E aí eu fiquei me perguntando, né, porque você se envolver com filosofia é um negócio complicado, a gente tem 1000 perguntas e 2 respostas no máximo. E aí eu fiquei pensando nisso e falei, talvez sim, pelo fato de termos diversas religiões com diversas interpretações do universo, mas todas com uma mesma essência, então não, ela não é só humana. E aí eu fui repensar, pode ser que seja material, mas também não seja. Sabe? Foi um debate interno difícil para mim, nesses dias aqui estudando o tema. E aí eu também queria trazer essa reflexão para vocês.
A pergunta, posso repetir, sim. Qual seria o sentido da vida? Leia a vida como várias reencarnações ou uma só. E aí depende da sua interpretação. Se a gente for ler de forma correta, seria qual o sentido das várias reencarnações dele. Não é só essa que a gente está lendo. Pode passar. Deixa eu ver aqui o chat. Vou falar uma coisa. Posso falar? Pode. Acho que vai dar um eco. Tá um pouquinho, mas dá pra entender. Tranquilo. Tentar diminuir um pouco o eco. Eu penso que o sentido da vida seja a harmonia. Mas é muito difícil definir com poucas palavras ou uma palavra só. Entendeu? Mas eu acredito que seja harmonia, baseado no livro dos Espíritos, tem essa visão assim. Tudo leva a uma harmonia. Eu não gosto da ideia de equilíbrio, porque eu acho que muitas vezes Deus utiliza do desequilíbrio para a harmonia. Não no sentido de desequilíbrio espiritual, mas no sentido do caos. Eu acredito que a lei de destruição ela está na natureza, então eu acredito que muitas vezes para a gente ter esse equilíbrio interno é preciso a gente passar pela pandemia, dificuldades e tal. Então eu acredito que seja a questão da harmonia, né? Eu gosto dessa ideia para que tudo, todas as mudanças, né, da vida, da natureza, chegue numa melhor harmonia. Penso nisso. Muito bom, perfeito. E você falou uma coisa bem pertinente. Eu lembrei aqui de uma coisa, né? Dizendo como a evolução científica é interessante, né? Tem um estudo, né, que fala que para a gente ter equilíbrio dentro de si, o universo tem que estar em caos, né? Estar no caos. É um estado, não um momento, né? Está em constante mudança. E realmente, sua pergunta tem bastante lógica tanto espiritual como humana, né? Material. Responderam aqui que a sentido da vida é aprender e ressignificar. Sim. Sem dúvida, aprender é uma constância nossa, né? Tanto que eu trouxe aqui um artigo, né? Se vocês quiserem, eu posso até mandar aqui o link, muito bom, inclusive, que fala da questão do aprendizado, né? Da fé raciocinada em relação ao aprendizado, que na verdade a nossa construção, acho que está até no próximo slide, a construção das novas ciências, da nossa sabedoria, né? Filosofia vem no sentido de amiga do saber, vem através do aprendizado constante. Uma coisa que para. Por isso que a gente fala, né? Quando a gente fala de evolução, a gente não retrocede, a gente sempre avança ou estagna. O aprendizado está muito ligado a isso, né? Ou a gente avança ou a gente para. Então, realmente, é um constante aprendizado. Aí já tem os dois sentidos, viu? Do sentido da vida. Quem quiser pode ir falando aí que eu leio. Ou falar no microfone, como se sentir melhor. Aí, o sentido da vida é o aqui e agora. Seria a busca da perfeição espiritual, ainda que de forma inconsciente, pelo aprendizado contínuo das experiências felizes ou dolorosas. Sem dúvida, Paulo, com certeza, porque acho que na dor a gente aprende de forma... Não que seja o único meio, né, que você falou, felizes ou dolorosas, mas a gente aprende de forma muito prática, eu acho. Acho que a gente está mais aberta a possibilidades quando a gente está
sofrendo, infelizmente. Mas felizes também, né? A gente tem muitas conclusões, inclusive é o nosso estado, né, que a gente vai chegar a partir da evolução. A Ítalo Cunha falou, em uma palavra, o sentido é a oportunidade de depuração. Sem dúvida. Né, a partir do progresso e das diversas, né, encarnações que nós tivemos e vamos ter ainda, acredito eu, né? E, em números não sei dizer, mas muitas a gente está sempre se depurando, né? Ainda que seja um processo, às vezes doloroso, é necessário. Pode passar, meu querido. Ô, Ayala, né? Só para colaborar também um pouquinho, Pode falar. eu acho que sentido da vida, acho que a própria palavra já exprime isso, né? É viver, vivenciar. São vivências, as várias vivências, né, dos seres. E aí vai acumulando as experiências. Acho que é isso. São os aprendizados. Perfeito. Você vê que a todo momento, né, a palavra que mais se destaca é aprendizado. Aí a Gênesis traz essa passagem aqui que eu achei muito, muito interessante. Nos tempos primitivos, os meios de observação eram necessariamente muito imperfeitos. As primeiras teorias sobre o sistema do mundo deviam estar maculadas por erros grosseiros. Mas, se tivessem sido esses meios tão completos como são de hoje, os homens não teriam sabido deles se servir. Aliás, não podiam ser senão fruto do desenvolvimento da inteligência e do conhecimento sucessivos das leis da natureza. É o aprendizado. E a gente está falando da questão da ciência, né? A evolução intelectual. Ele nem abordou aí a questão espiritual, mas à medida que o homem evolui intelectualmente, ele evolui as suas teorias sobre vida e descobre, a partir da observação e da razão, quais os mecanismos que essa natureza, né, faz com que sejamos nós aqui na Terra. Aí ele completa. À medida que o homem avançou no conhecimento dessas leis, penetrou os mistérios da criação e retificou as ideias que faz sobre a origem das coisas. E aí eu trouxe, né, a unidade da vida humana, na verdade da vida no geral, né, se humana não era para cair, que é a questão do DNA, né, da molécula da vida. E tem uma máxima, né, nas ciências biológicas que fala as partes não explicam o todo. O homem já decodificou, né, que chama o DNA, já sabe quais são as moléculas, o que elas fazem, sabe até o peso delas, mas não sabe como elas formam a unidade da vida. Essa simples molécula que todos nós aqui temos, a mesma, inclusive, e todo ser vivo tem o mesmo código genético, né? O mesmo material genético, que é o DNA, mas ele não sabe como isso aconteceu. E aí casa justamente o segundo slide que a gente leu, né? Que é a existência de Deus. Ele está aí, essa pequena observação que a ciência não sabe explicar. Está justamente aí, não só falando da questão do princípio vital, né? Que nós sabemos, mas de uma questão prática da teoria humana, ciência humana, que a gente não sabe dizer como a união desses elementos, né, que seria oxigênio, nitrogênio, carbono, fósforo, formam a molécula da vida e faz diversos seres complexos, igual ou mais complexo do que nós, né? Vale ressaltar que o humano não é o ser mais complexo do planeta, mas tem o nosso diferencial, né, através da razão. E aí, Deus está nesses detalhes, nesses pequenos detalhes, e a humanidade ainda não sabe responder. E quando ele fala assim, penetrou os mistérios da criação, não só na microciência, né, que seria as moléculas, o DNA e o mecanismo que elas atuam, mas na questão do universo, né, o homem a todo instante, querendo buscar e até colonizar o espaço, mas é algo que, segundo o livro dos Espíritos, e eu concordo com isso, não conseguiremos. Porque existe
leis de Deus que não permitem isso. Apesar do nosso avanço, da nossa ousadia, que eu acho que é primordial, né? Temos essa fome de saber, de descobrir, mas não chegaremos a esse ponto de colonizar o espaço, né, universal, no caso. Porque existe um certo ponto que devemos chegar, né? Nós aqui como Terra, como terráqueos, temos um certo ponto que vão chegar até ali e pronto. Mas, a partir dessas descobertas, né, que tudo é utilitário, tudo é útil, nós descobrimos novas coisas, novas tecnologias que ajudam no nosso desenvolvimento e também ajudam na comunidade Terra, né, que eu gosto de chamar assim. Eu gosto de chamar humanidade, eu gosto de chamar a comunidade Terra justamente por essa ligação que temos com tudo e todos. Outra coisa que a gente pode ver Deus exatamente é nas ligações das diversas coisas que nós observamos. Nós sabemos que existe um mundo, suas teorias, nossa ciência, nossa existência, mas há ligações entre elas que nós não sabemos explicar, mas sabemos que existe, que é justamente aí que está Deus também. E aí, né, já que a gente está na filosofia e na ciência, eu te trago outra pergunta. Onde podemos ver Deus? No mundo material. Não falando de espiritual ou transcendência espiritual, mas onde está Deus aqui na matéria? O que circula a nossa visão. Onde podemos perceber isso? Pode passar, meu querido. Quando vocês pensam aí... Bom, quando eu falo de um tema, eu gosto muito de trazer a questão de como podemos abordá-lo e como podemos democratizá-lo, né? Vocês viram que a gente falou de coisas meio densas, talvez algumas pessoas não tivessem conhecimento sobre as palavras, não o sentido. O sentido é até bem empregado aí na doutrina espírita, essencialmente. Mas há conhecimentos, né, que infelizmente não são democratizados. Quando a gente entra em uma discussão, nós espíritas, né, da gente nesse momento, que descredibiliza a ciência ou nos faz não acreditar na ciência, ao ponto que estamos nesse momento, né, de evolução da teoria científica e da prática também, a gente entra em choque com a própria doutrina espírita. Porque, como nós vimos, é fundamentada na ciência, na filosofia, na religião, e, se a gente olhar Kardec, né, o decodificador, ele era uma pessoa que admirava muito a ciência e sempre estava nas rodas de novas descobertas. Então, quando nós espíritas entramos em contradição com a ciência, alegamos que está errado, nós estamos falhando como doutrina, como leitores da doutrina. Não sei se vocês conseguiram me entender. Mas, antes disso, né, somos cidadãos brasileiros. Todos nós deveríamos ter acesso ao conhecimento. Eu trago justamente esse tema porque, ao decorrer desse um ano e pouco, né, de pandemia, por diversas vezes eu vi atritos com o que a ciência já descobriu até hoje. Então, quando eu vou estudar alguma coisa, eu levo sempre o momento que estamos passando, né? Então, a fé raciocinada me fez pensar em relação a isso. Que se nosso fundamento, nossa base é a ciência, por que ainda há muitas pessoas, né, no caso, que não acreditam? E nós, como brasileiros, né, voltando ao que eu estava falando antes, nós, como brasileiros, ainda não temos um ensino popular, né? Nem todos têm acesso, infelizmente. E eu digo em nível escolar, né, até ensino médio. Ainda não temos um acesso tão significativo do conhecimento. E ainda mais agora, né, a gente vê a evasão escolar e o EAD, principalmente nas redes públicas, não funcionando.
é muito triste pensar que tantos jovens e adolescentes não estão em contato com isso. E aí, quando a gente entra em contradição com a ciência, nós espíritas estamos errando a segunda vez. Por quê? Não estamos estudando devidamente. E aí, pensando nisso, né, refletindo sobre isso, eu também pensei como a gente poderia solucionar certa questão, né? Porque existe o problema e então precisamos de uma solução para isso. Precisamos que esse conhecimento, tudo que o Pentateuco, né, esse complexo de conhecimento, de coisas muito densas, muitas vezes, né? Às vezes Kardec traz coisas muito densas. Como podemos transmitir de forma acessível e que possa chegar a todos de um entendimento claro e evidente. Uma das coisas, né, uma das principais coisas, eu acho que são os grupos de estudo, né, e a maioria dos centros estão conseguindo fazer, mesmo EAD, né, mesmo online, e essas palestras, como estamos aqui agora, palestras públicas, pessoas que estudam para trazer um olhar mais prático, né, uma didática, para a gente ter acesso a esse conhecimento. Então, quando eu pensei nesse condensado de questões, né, eu falei, nossa, eu vou ter que tentar enxugar bastante isso, porque é complexo, e nós sabemos que não estamos só dentro do espiritismo, né, o espiritismo é uma extensão da nossa vida, mas temos outras diversas coisas, né, nos trabalham, estudam, então nosso tempo às vezes fica muito limitado para estudar certas questões. Então, eu acho que essas pessoas que contribuem para um estudo mais claro e uma evidência dos fatos, né, que estão no nosso cotidiano, só estão enlaçadas em termos difíceis e às vezes até complexos para entendimento de alguém que não tinha visto antes. Então, eu acho primordial isso. Eu vi aqui uma pergunta, né? Perguntaram aqui. O que é terra raciocinada? Luciano Souza. Eu falei inicialmente, né? A fé raciocinada não seria propriamente uma fé que raciocina, e sim uma fé que raciocina antes para se construir. Então, essa questão do fundamento mesmo e que eles chamam, né, da dialética, o que significa dialética, que é o diálogo entre duas partes, que seria a religião e a ciência, né? Elas não se opõem, elas dialogam uma com a outra. Um exemplo que a gente pode usar, né, que perguntou aí o que é raciocinada, é a questão do primeiro livro de Kardec, né, o Livro dos Espíritos, que é essencialmente baseado em perguntas. Não sei se vocês já analisaram isso, mas isso responde muito essa questão, né? Porque é uma religião e o primeiro livro é feito só com perguntas e não somente dogmas e coisas aplicadas que você tem que seguir. É feito por perguntas, justamente porque aguça essa nossa razão e que sempre deve estar em debate entre todos, né? É um conhecimento que deve estar ligado a todos e sempre atualizando, né? Lembrando que o Espiritismo traz questões muito importantes, são livros que estão no nosso cotidiano, mesmo a gente não lendo do início ao fim totalmente, ou estudando eles, mas o Livro dos Espíritos, acho que principalmente esse, ele está sempre no nosso cotidiano, nas nossas perguntas diárias. Então, ele é mais um livro de debate, de diálogo, e que é analisado com muita responsabilidade, digo eu. E eu queria até trazer, né, para a gente ir para o encerramento, uma passagem aqui do Evangelho, que o Espírito da Verdade fala: aproxima-se o tempo em que se cumprirão as coisas anunciadas para a transformação da humanidade. De todos serão o que houverem trabalhadores no campo do Senhor, com desinteresse, sem outro modo, senão a caridade. E que é justamente essas pessoas que vieram antes de nós, que contribuíram para o que a gente construiu até hoje e que nós todos estamos, sim, contribuindo. Todos nós. De certa forma, existe uma harmonia, como o Paulo bem falou, existe uma harmonia entre tudo que passa e já passou pela Terra e pela nossa vida também, né? A gente pensar em planeta, mas também
no nosso cotidiano, a gente já aprendeu muito nessa encarnação agora. E é basicamente isso. Pode passar aqui. Aí, qualquer tipo de pergunta, pode mandar aí que eu leio. Nós estamos caminhando para o fim. A sociedade e os novos debates, né? E é justamente ligado a essa passagem do Livro dos Espíritos que a gente vê que a todo momento, a partir da nossa evolução moral, falo agora da moral, nós estamos precisando não apagar o que já está feito, mas sim de trazer para debate, falar que estamos diante de novas questões. E eu trago diversas, como a luta dos LGBTs, o feminismo, a desigualdade social, que hoje é muito mais debatida do que antigamente, a questão do racismo, que hoje ganhou grandes holofotes, né, que antes era totalmente desconsiderado, e que ao usar essas bases que nós temos, né, os livros dos espíritos, as revistas espíritas também, que tem muito debate legal e importante, para tentar ajudar nessas novas questões da sociedade, porque justamente se a gente caminha por uma evolução e para uma felicidade mútua, ninguém está escapando dos debates ou das problemáticas que estamos vivenciando. Então, a gente tem que encarar com seriedade e, sim, procurar conhecer sobre todas as questões. Eu acho que a FEB, né, Federação Espírita, ela tem um trabalho muito importante. Eu lembro um congresso que teve na FEB, inclusive saudade dos congressos presenciais, que a gente debateu sobre Leon Diniz. E foi um marco para mim em relação aos meus estudos dentro do Espiritismo e dos problemas sociais, né, que ele fala da questão do ser consciente, entre outras. Então, justamente esses locais de debate, de diálogo, assim como Kardec traz a mensagem no próprio Livro dos Espíritos, né, através de suas perguntas, o mecanismo que ele usou para trazer essas novas questões para a humanidade, ali no tempo que ele viveu na Terra, ele trouxe essa mensagem da questão dos debates e diálogos, que é justamente essa inovação constante da humanidade sobre as questões dos nossos problemas sociais mesmo. Tanto que na época, né, que Kardec fez os livros, né, fez todos esses estudos e tal, ele foi muito rechaçado. Nós sabemos que vários livros foram proibidos, não só na época que ele estava vivo, mas depois também foram livros que foram proibidos, tanto pela Inquisição e depois por ditaduras, justamente por trazer esse aspecto de inovação, de diálogo, de sempre estar buscando uma releitura. O que foi feito, já foi feito, mas nós estamos aqui hoje e agora para trazer as novas reflexões e a nossa contribuição. Alguém falou uma coisa aqui no debate, no chat. Somos espíritos vivendo a experiência humana, com desafios, conquistas e aprendizados. Sem dúvida. E aí que vem um ponto também essencial da fé raciocinada, né? Que é justamente o aprendizado. Acho que todos concordamos com isso, né? A maioria falou da questão do aprendizado, que está diretamente ligado com a evolução da humanidade. Uma certa feita, né? Que eu acho que os maiores conhecimentos a gente não vê nos livros, não. A gente vê no nosso cotidiano mesmo. O livro é embasamento para a vida. Uma certa feita eu entrei em um debate, né, numa juventude, que a gente estava falando sobre a questão da evolução dos espíritos, como eles se comportam naquela partilha dos espíritos. E a gente entrou no debate assim, e uma das pessoas que estavam no grupo de estudo falou: se você está insatisfeito com a vida na Terra, evolua. Ele, né, explanando isso, evolua. É que você não gosta de viver aqui. Ele falou isso.
E aí, isso me deu uma interrogação aqui. Eu falei, tá, tudo bem, nossa evolução é individual, porque somos, apesar de da mesma essência, nós somos individuais. Mas, como uma pessoa, como espírito, né, retificando, como espírito ele vai evoluir se ele não gosta da Terra? Como ele irá evoluir se ele não gosta desse espaço? E é justamente um espaço de aprendizado. E quando a gente aprende, pelo menos eu sou a típica nerd, né? Eu, quando aprendo, eu fico muito feliz. Então, eu acho muito difícil um espírito que está no seu processo evolutivo, que está chegando no processo evolutivo para outras esferas, ele não gosta da Terra. Nós sabemos das nossas problemáticas, das nossas incompletudes, dos nossos desafios diários e também que perpassam por toda a nossa existência, né? Mas é justamente aí o ponto do que estamos falando da questão da humanidade, né? Que justamente somos humanos por essas questões. Então, não tem como a gente não gostar da Terra e evoluir, não tem como não gostar da nossa comunidade e evoluir, porque as coisas estão inteiramente ligadas. O indivíduo está ligado à comunidade, o indivíduo está ligado ao coletivo. Então, eu percebo, né, essa foi a minha análise, pode existir diversas outras, mas a partir dessa alegação dele eu pensei isso. Se a gente está inserido em um local que não somos só nós, né, só nós espíritas ou só nós brasileiros, é a humanidade, e a gente não gostar, realmente a gente tem alguma coisa que está faltando, alguma peça que está faltando no nosso entendimento de mundo e de humanidade, propriamente dita. Pode passar. E esse livro, né, que eu acho muito maravilhoso. Oi. Poderia fazer essa intervençãozinha rápida? Essa questão que você colocou aí me fez também refletir um pouquinho aqui, né? A gente tem ouvido muito falar de regeneração, né? Que a Terra já está em franca transição para o mundo de regeneração. Todo mundo já estudou um pouquinho o espiritismo, essa questão da progressão dos mundos, os tipos de mundos e tal, de humanidades que vivem nos diversos mundos habitados. Somos obrigados a prestar atenção que a humanidade atual, da qual nós fazemos parte, está em contínua transformação através dos aprendizados intensos desse momento que nós estamos vivendo, né? Há 3, 4 anos atrás, ninguém imaginava que estaríamos passando por uma situação como essa. Embora se saiba, a história diga que no início do século passado houve uma pandemia onde desencarnaram 50 milhões de pessoas no mundo. E uns 100 anos antes teve uma outra também, uma peste na Europa, que também levou um monte de gente. Enfim, e hoje com essa tecnologia toda, com todo o conhecimento científico que já dispomos, que ainda é imperfeito, mas já é bem avançado em relação às oportunidades passadas, ainda estamos vivendo o que nós estamos vivendo hoje. E fica bem claro, para quem observar um pouquinho, que da forma que a coisa está caminhando, é uma forma de obrigar, de uma forma muito intensa e até mesmo dolorosa, a humanidade a desenvolver empatia, a fraternidade, porque eu vi até esse comentário hoje que eu achei interessante, num blog na internet. Não adianta os países mais ricos vacinarem todo o seu povo ali, sem pensar nos demais, retomar sua economia, etc. e tal, porque daqui a pouco, nos outros lugares onde não tem vacina, porque aqueles ali já monopolizaram também, e não existe uma capacidade de produzir vacina para 5, 6, 7 bilhões de pessoas ao mesmo tempo, 2 doses, inclusive. Se esses mais ricos, que têm mais poder econômico, não se preocuparem em ajudar os demais, que não têm essa condição de vacinar todo mundo, daqui a pouco vão surgir novas cepas, como já está surgindo, mais eficientes, porque o vírus evolui muito mais rápido do que o ser humano, né? Então, ele vai se aperfeiçoando. E ele vai voltar lá, e daqui a pouco a vacina que já foi usada não serve mais. Então,
Isso é uma forma, enquanto as pessoas não caírem na real sobre isso, vai a gente passar algum tempo ainda nesse sofrimento e nessas ondas de doenças uma atrás da outra, né? E, voltando à questão de quem está aqui e não gosta da Terra, por exemplo, né, nós temos muitos exemplos aí de pessoas que tentam a todo custo destruir o meio ambiente em busca de dinheiro. Essas pessoas que não gostam da Terra, que não gostam de viver aqui, que não gostam da humanidade, alguns têm ódio pela humanidade, da qual fazem parte, pelo próprio mecanismo da evolução, terão que deixar o planeta. Isso, muitos autores espirituais têm falado insistentemente sobre isso. Uma das obras do Pentateuco Espírita está isso lá muito claro. Antes a gente lia, mas não achava que era uma coisa distante. Quando a gente relê agora nesse momento, a gente vê que é agora, não é? O Céu e o Inferno tem lá um capítulo grande sobre isso, na Gênesis, no Evangelho, no Livro dos Espíritos. Tem vários locais onde há uma referência muito clara a esse momento e a esse exílio forçado que já está acontecendo, né? Vários livros já falam sobre isso, de espíritos, desses espíritos que não gostam da Terra, são inimigos da evolução espiritual, estão ali há séculos e séculos persistentes naquele comportamento, né? Então, e não estão também aproveitando desse momento agora, pela sua persistência em se aproveitar para os planos de vingança, de desarmonia, né? Enfim, todo tipo de coisa que a gente já sabe. Então, terão que deixar o planeta, muitos já estão deixando, para que possam reiniciar sua jornada evolutiva em outro lugar. Acho que mais facilmente, quem não gosta, quem está em desarmonia com o mundo que vive, com a humanidade da qual faz parte, muito provavelmente vai estar se candidatando a essa viagem, infelizmente. É isso. Perfeito, exatamente. Muito boa sua contribuição, Paulo. E fala justamente, né, disso, da questão da desigualdade, né? Você trouxe perfeito isso. Eu também estava lendo uma matéria essa semana. Teve países que comprou 3 vezes a capacidade de sua população. E a gente aqui, né, não sei se vocês viram os noticiários, são notícias tristes, infelizmente. A gente está correndo risco de acabar a vacina essa semana. Inclusive para quem precisa da segunda dose. Colocando justamente todo mundo em risco. E é esse ponto-chave, né, que nos faz pensar que o egoísmo humano realmente destrói tudo. Destrói tudo. Aqueles que detêm um poder econômico, político, de influência, por sua questão de egoísmo, né, porque a política é feita através do humano, então tem as nossas incompletudes, nossas imperfeições. Então, está acontecendo isso agora, né? Está mais que evidente, né, o que tem, como Paulo falou na Gênesis, no Livro dos Espíritos, está mais que evidente o que está acontecendo, né? Que justamente está na nossa prática, no nosso cotidiano. E agora, infelizmente, de forma muito dolorosa e muito triste para todos nós. Alguém falou uma coisa aqui no chat, e aí eu termino para a gente debater mais. A Nilce. A Terra é a nossa grande escola, não podemos adiantar sem passar pela escola. É exatamente isso. Mas, voltando para o diálogo que eu tive, né, com essa certa pessoa dentro da juventude, eu acho que a própria alegação dela fez ela refletir, porque não foi meio precipitado a resposta dele em relação à evolução e não gostar do que está acontecendo. É justamente aí que a gente não gosta do que está acontecendo, que a gente tem que contribuir ainda mais, né, como a gente puder, para que isso mude. Até porque nós somos espíritos e vamos voltar diversas vezes. Então, que o pessoal, né, algumas pessoas falam, para que eu vou plantar uma árvore que demora 80 anos para nascer, eu vou morrer antes da árvore dar fruto? Não, meu querido, tu vai voltar daqui a pouco, de novo, entendeu? Então, até na forma egoísta de ser, a gente tem que dialogar com as pessoas, da forma egoísta que ela entende, porque o aprendizado é essencial. Então, a gente tem que tem uma mensagem de Chico, né, desse mesmo livro aí que eu trouxe, que ele fala da questão assim, quando você for ensinar algo,
e a pessoa não está entendendo a partir das palavras que você usa, modifique a palavra com o mesmo aprendizado. Ele é essencial, ele é primordial. Sabe, aqueles que conseguem elaborar para aqueles que sabem menos, façam isso a todo momento. Algumas pessoas cabeças duras, né, não entendem mais com a nossa paciência, o nosso processo de ressignificar as coisas, a gente consegue que essa pessoa consiga entender as coisas, né, mais ou menos isso. E aqui alguém falou mais uma coisa no chat, a árvore servirá para gerações futuras. Com certeza. Daquele próprio indivíduo, né, que ela não ia plantar. Filhos, netos e por aí vai. E aí eu trouxe essa mensagem, né, do livro Mensagem de Luz de Emmanuel, né, através de Chico, que eu gosto muito desse livro, é muito, traz coisas muito atuais, dá para refletir bastante. Eu trouxe essa passagem, né, trabalho será sempre o prodígio da vida, criando reconforto e progresso, alegria e renovação para todos nós. Gratidão pelo espaço de fala, pela atenção de todos, pelos debates, pelas perguntas também, pelas contribuições, é claro. Então, quem quiser trazer algum apontamento, perguntar alguma coisa, sinta-se à vontade. Bom, minha gente, em primeiro lugar, agradecer de coração a Ayala, que sempre quando aparece por aqui nos traz reflexões muito bem colocadas, muito bem elaboradas, com muito estudo e muito importantes para a nossa vida, né? Ayala, obrigado de coração e espero que possamos ver você muitas vezes por aqui, junto a nós, nos trazendo o seu conhecimento e refletindo junto com a gente também sobre esses temas que são, em tese, enfim, na verdade, a razão de tudo, né? A razão de tudo. Eu queria pedir a Paulinho para retirar os slides aí, fechar os slides, a gente poder ver melhor as pessoas. Eu acho que está aí comandando os slides, né? Eu que agradeço pelo espaço, né? Eu acho que nessa questão das doutrinárias, das palestras públicas, faltam muitas pessoas jovens, não por falta de conhecimento, mas por oportunidade e até encorajamento, né? Então, eu acho primordial. Eu mesmo, toda vez, já fiz algumas, né? Já fiz uma aqui, inclusive. Eu fico muito nervosa, né? Porque essa questão de estar no processo ainda, né? Nos traz muitas dúvidas e insegurança, mas eu agradeço pela compreensão de todos. Se eu falei alguma coisa, pode falar comigo, né? Estou aberta a diálogo. Quem quiser mandar alguma mensagem, trazer alguma coisa que possa contribuir, ou até críticas mesmo, porque a gente tem que melhorar com certeza, pode falar com o Paulo, que ele tem meu número, livre acesso, pode falar comigo quando quiser. Beleza. Se você ficou nervosa, não deu para perceber, você disfarçou bem, viu? Vou dizer logo. É porque eu gosto de falar, mas eu estou nervosa. Foi maravilhosa a palestra, pode ter certeza. Obrigada. Aquela outra também sobre o aborto que você fez também foi fora de série. Eu queria agora aproveitar esse resto de tempo aí que a gente tem, né? Para abrir espaço para quem... Eu não vou ficar falando aqui, eu tenho umas coisas para colocar, mas eu não quero ficar falando porque eu sou muito falante demais e termino monopolizando. Então eu quero abrir aí para quem quiser se manifestar, falar alguma coisa, contribuir, acrescentar, discordar. Fique à vontade, gente. É só levantar a mão, a gente vai passando a palavra. Ok? Tem uns 20 minutos ainda aí. Pode falar, pessoal. Aproveitar esse espaço aqui de mútuo conhecimento, né? Ayala, só para lhe dizer que a vacina já acabou, né? Hoje nós já tivemos problema com falta de vacina e que atualmente o país mais, eu acho que é o mais populoso, que inclusive fabrica a vacina, já está pedindo socorro ao resto do mundo, do planeta Terra, para ajudar, que é a Índia, né? Que está com... O Covid está devastando a população. Então, acho que agora, além da ajuda humanitária, está precisando agora da oração do resto do planeta,
porque a coisa lá tá feia, né? A cena que eu vi me marcou muito, que foi aquela cremação, assim, que uma pessoa comentou assim, parece que estão queimando lixo, porque era aquele crematório aberto e vários corpos sendo cremados ao mesmo tempo. Foi uma cena muito forte e que me abalou muito, mas adorei sua palestra, você sempre... Aliás, esses jovenzinhos aí, né, dessa encarnação jovenzinhos que Paulo tem apresentado, tá dando show de bola, viu? Parabéns. Quem está apresentando é Paulo Filho, viu? Não é Paulo Pai, não, sem passagem. Já que ele próprio faz parte dessa galera aí. Eu sei, mas quem mandou você botar Paulo Souza? Eu vou ter que combinar isso aí. Mas pegando o gancho aí, sobre essa questão dos jovens, houve um congresso da Juventude Espírita nesse último fim de semana. Eu tive a oportunidade de assistir algumas palestras pelo celular. Inclusive, uma delas, Paulinho estava aí participando, como moderador, e fiquei muito feliz, muito animado, viu? Porque é uma galera que está se dedicando com muito amor e com muita dedicação, dedicando muitas horas do seu tempo para esse estudo e para ensinar e conversar sobre a doutrina espírita com uma gama enorme de jovens. Então, isso é uma coisa muito boa que está acontecendo. Eu acho que, em parte, também por conta dessa situação que nós estamos vivendo. Está nos obrigando a buscar essas tecnologias, né? Para nos comunicarmos. Sobre a questão da Índia, só um comentáriozinho rápido. Eu acho que Ítalo quer falar, né, Ítalo? Não. Se você falar, eu peço que levante a mão, porque você abriu o microfone, eu acho que você queria. Eu só queria mesmo agradecer só isso. Muito obrigado, meu querido. Muito obrigado. Sobre a questão que Iraque comentou da Índia, vendo que coisa incrível. A Índia é um dos maiores produtores mundiais de vacinas. Vacinas e insumos para vacinas. Talvez a maior. Está entre ela e a China, né? E a preocupação deles foi, primeiro, vender a vacina. No governo de lá, que é um governo de direita, de extrema-direita, muito parecido um pouco com algumas ideias como daqui, atual. E a preocupação deles foi vender vacinas primeiro, antes de vacinar a própria população, que poderia ser vacinada rapidamente, com um custo muito baixo, embora seja uma população gigante, né? Acho que mais de 1 bilhão de pessoas. Mas eles tinham tudo para estar na vanguarda disso. Preferiram vender, ou tentar vender a vacina primeiro para o resto do mundo, para ter dinheiro com isso. E agora estão vivendo uma situação tão triste, né? Tão triste e chocante. E essa semana no Evangelho aqui, aqui de casa, recebemos a mensagem dos nossos amigos, pedindo, insistindo mais uma vez que procuremos orar mais, muito mais, né? A gente às vezes já acha que ora bastante, não. Então temos que, durante o dia, assim, de vez em quando, dar uma paradinha, ter alguns momentos para orar e vibrar por todos nossos irmãos que estão doentes e por todos que trabalham cuidando dos doentes. Porque a situação é muito, muito triste, muito difícil. Para amenizar, para trazer serenidade, para evitar que o pânico, o medo se dissemine, porque isso agrava a situação, permite que o vírus se dissemine mais rápido, né? E não há vacina, então é isso. Vamos orar muito, mais do que pudermos, por quem está doente e pelos que cuidam dos que estão doentes. É isso. Eu também vi isso e, como você falou, né, a decisão da política lá da Índia, né, fez com que eles chegassem a isso, né, esse estado, infelizmente. É um país extremamente populoso, mas que poderia, assim, estar à frente, né, da questão da vacinação, que começado bem antes, uma população grande, né, começado bem antes. E, pela cena, né, que Dona Iraci falou, eu não quis mais ver, eu vi o noticiário e parei de ver justamente por causa disso, que algumas vezes as notícias, né, estavam me afetando. E percebi com esse processo, que não sou só eu, acredito, e essas notícias muito impactantes, a gente se afeta demais. E tende até passar nossa vibração, né, a gente está bem,
vendo a notícia dessas, a gente fica extremamente mal e se envolve, né, nesse processo. E acho que 2 jovens, né, já me procuraram, não sei como, né, por que meio, mas vieram falar comigo dessa questão das consequências, né, do coronavírus. E muitos jovens estão sofrendo de ansiedade, que é a consequência do vírus, né, não só da doença em si, mas o que ela traz para a sociedade como um todo, né? Acredito que não está só entre os jovens, que acho que adultos também estão sofrendo muita ansiedade, preocupados com o futuro, acho que afeta mais jovens justamente para isso. Preocupados com o futuro, esse mesmo que me procurou, ele disse que nem conseguiu se formar na escola e acabou perdendo uma vaga na faculdade. E ele começou a falar, né, assim, não tinha muita proximidade, mas agora a gente sempre está conversando, e ele começou a falar de o que aconteceu com a amiga dele depois da pandemia, e que a gente fica pensando, meu Deus, é tão jovem e, sabe, parece que perdeu a esperança no que pode acontecer no futuro. A gente não consegue ter uma visão além do que a gente está vivendo daqui a uma semana ou um mês. Provavelmente não será muito diferente que hoje. A gente não está conseguindo pensar daqui a um ano, porque já estamos há um ano de pandemia e, ao invés de melhorar a situação, a gente não está na situação. Então, eu falo aqui para todos, né, e para mim também, eu sempre falo para mim, a gente se cuidar mentalmente, né, tá sempre se resguardando em relação a isso, cuidar com os pensamentos, né, o pensamento é energia, e, se possível, e achar necessário, procurar até um tratamento psicológico, né, graças a Deus a gente tem a tecnologia para isso, não precisa ir presencialmente, e estar sempre atento, né, as pessoas ao nosso redor, nossos familiares, quem mora com a gente, porque essa questão individual, né, da mentalidade está muito sensível. Então, eu faço esse alerta aqui para vocês, para ficarem atentos e se cuidarem, não só fisicamente, mas emocionalmente também. Mais alguém, minha gente? Vacina sim. Com certeza. Com fé em Deus, assim. Rapaz, eu tomei essa vacina, meu amigo, eu levei 2 dias ruins, viu? Eu tomei a Oxford. Já estou imaginando daqui a 3 meses tomar a segunda dose, porque coisa horrível, viu? Febre. Mas eu acho que a segunda dose não dá uma reação tão grande, não, então. Tomara, porque eu, sinceramente, eu não O seu organismo já está com algum nível de imunização só com a primeira. Eu queria até que Irá explicasse isso melhor, que eu estou falando aqui, eu sou leigo no assunto. O que você acha, Irá? Será que a segunda dose vai dar essa mesma reação? É uma questão só da sensibilidade. E essa vacina, realmente, ela tem um tipo de vírus que ele é um pouco mais agressivo. Então, ele cria uma imunidade muito mais rápida. E aí ele dá o efeito como se o organismo estivesse se defendendo, né? Então, os anticorpos começam se multiplicando muito rápido e ele acaba dando o efeito como se você estivesse tendo a doença. Que foi o caso que aconteceu com vários profissionais de saúde, por lá na instituição que eu trabalho, muita gente lá deu para o pessoal que estava lá essa vacina, o pessoal teve febre de 40, 39, dor de cabeça, enjoo, mal-estar. Eu tomei aqui vira jacaré, não tive nada. Até o pessoal fala, dói o braço, não sei o quê. Eu não senti nada. Outras pessoas disseram que tiveram diarreia e outras se queixaram muito de dor. Mas vai muito da sensibilidade de cada pessoa. Mas a de Oxford, acho que ela tem um tipo de agressividade maior no sistema imunológico. Daí ele apresenta esse resultado. Mas na segunda dose, realmente, é como você tomou uma dose homeopática mais forte. Né? Quando você tem alergia, que você faz o tratamento homeopático, vai lhe dando aquilo que você tem alergia aos poucos para o organismo ir reconhecendo e criando defesa. E essa vacina é como se fosse uma dose maior. Né? Então, ela causa isso para algumas pessoas. Não é 100% de quem toma vai ter essa reação. Agora a gente vai passar a conhecer
a vacina que vem super gelada, né? O que vai acontecer? Eu ainda não vi nenhuma publicação em relação a isso. Que, segundo o Ministério da Saúde, vai estar mandando para as capitais, que é quem conseguiu os super freezers, e aí realmente eu ainda não conheço nada sobre o efeito dessas vacinas que estão chegando. Essa menina aqui teve reações. Ela ficou com o braço inchado e, à medida que foi desinchando o braço, foram desaparecendo sintomas. 3 dias. Foi? Febre de glutenose, quase, um pouco de diarreia, cansaço, prostração, alguns sintominhas aí. Mas depois que desinchou o braço, sumiu tudo. Graças a Deus. Dona Ana, que está aí, a sogra de Bruno também está assim. Gilmar, nosso cunhado também teve, ficou com esses sintomas. Dona Cinésia, eu conversei, a Diana também teve esses sintomas. A maioria das pessoas que tomam Oxford pode ter sintomas, alguns mais, outros menos. Agora, também a informação é de que ela causa já uma imunidade parcial mais rápida, né? 68%, alguma coisa assim. Está tendo uma discussão aí dos infectologistas. A Butanvac não, a do Butantan, a Butanvac ainda não está pronta, não. E não senti nada, nem parecia, nem ficou doendo a furada. Vamos ver depois da segunda dose. O comentário dos infectologistas é que ela tem uma ação mais imediata, mas uma corrente da linha de infecto, eles alegam que a Coronavac, ela é mais resistente às mutações. Ela imuniza melhor em relação à questão das mutações. Então fica aquela dúvida, né? Tem gente que só quer tomar de um tipo, outros querem tomar de outro. A mim, na hora que foi oferecido, eu tomei braço, pode furar na boa, fiquei olhando tudo direitinho e quis tomar logo minha vacina, independente se ia virar jacaré ou não. Você vai virar jacaré. Vacina pouca, né? Como diz o povão aí. Vacina pouca, meu bracinho primeiro. Tem gente até fazendo de tudo aí para poder se vacinar. Mas, enfim, eu acho que agora na base do empurrão e da pressão e da justiça, a coisa vai ter que acelerar. Porque já está chegando um ponto. Mas eu gostaria de voltar também ao nosso tempo, porque esse tema da vacina é tudo para nós hoje em dia, né? Tudo. De todos. Nossa vida está em torno, né? Desse amor. Está tudo isso. Mas, assim, eu queria voltar. Mas tem tudo a ver, a ciência, tem tudo a ver. Porque a questão da fé raciocinada, olha que interessante. Eu não estou vendo, né? Quando fala sobre fé, a nossa fé espírita, que é uma fé raciocinada, tal, aí eu me lembro daquela figura do voo, né? Do avião, né? Eu tive a oportunidade de viajar muito a trabalho pelo Brasil e tal, uma época, e quando eu me lembro que eu entrava, sentava lá, e alguém que eu não estava vendo, estava guiando aquele negócio, que estava guiando era Deus, na verdade, mas estava dirigindo, ou pilotando aquele troço, de não sei quantas mil toneladas, pelo ar. Para que um exemplo de fé maior do que esse? Você confia, entra ali, senta, né? Fica tranquilo, dá merenda, tal, usa computador e tudo mais, nem parece, assiste filme até a hora que desce, e depois que desce você percebe. Você talvez nem tenha visto a cara do piloto, às vezes ele desaparece, né? Mas muitas vezes você não vê, você quer a cara dele, mas você sabe que tem alguém ali que está qualificado para isso, senão ele não estaria ali, e as coisas vão correr bem, vai dar tudo certo, aquela máquina também está preparada para isso, com manutenção, com tudo, tem uma tecnologia que você já pode confiar. Até porque morre menos gente assim de avião do que de carro. Então, eu acho que isso é exemplo de fé raciocinada, né? Você não está vendo quem está ali, quem está pilotando aquele troço, mas você acredita. Tanto que você entra, viaja, às vezes milhares de quilômetros, e está tranquilo, vai cuidar da sua vida. Né? Então, fica também essa questão para refletir. Né? Porque tem gente que quer ver Deus, né? Só acredita se aparecer um espírito ou alguma coisa do tipo.
Então, eu acho que quando a gente reflete, pensa sobre aquilo que a gente acredita, a gente sempre termina encontrando razões para acreditar. De forma muito racional. É isso. Mais alguém, a gente? Perfeito, verdade. Inclusive, acho que foi uma pergunta de Ayala, né? Onde é que a gente, acho que vê Deus? Onde é que está Deus? Foi mesmo. Talvez isso responda um pouco, né? Quando a gente vê a perfeição da natureza, né? É uma coisa incrível. O equilíbrio, um sistema, uma floresta em equilíbrio, né? Antes do homem chegar ali para destruir com o seu egoísmo. Aquilo é uma coisa tão linda, tão maravilhosa, tão perfeita, né? O pessoal da biologia Paulinho aí, não sei se é a área dessa área também. É uma coisa inexplicável, incrível. Eu outro dia li uma coisa sobre a evolução humana, não lembro qual foi o livro, desses autores aí, não sei se é Nona, e fala o seguinte, que o tal do elo perdido da humanidade nunca vai ser encontrado. Por quê? Porque ele foi desenvolvido fora da Terra pelos cientistas da equipe do nosso Senhor Jesus Cristo, que está cuidando aqui desde antes do início da Terra. Né? Está cuidando do planeta e depois da humanidade quando veio, ao longo de milhões de anos. Então, essa perfeição toda vem de onde? Do nada, do acaso, né? E o céu? A gente olha para cima e vê tudo aquilo em equilíbrio, né? É isso. Muito, muito interessante, se realmente. Muito bonita essa definição, ela perdido, né? E a ciência, né, se a gente simplificar, nada mais é do que a leitura da natureza, né? Aqueles que têm os olhos de ver isso, né? Leiam o que é da natureza e traz para a gente através da teoria de cálculos, né? Que seja. Quer ver uma coisa mais, para mim, interessante assim, que traz assim a lembrança, é que eu, quando era jovem, eu morava em Conceição de Salinas, e eu, jogando bola, fraturei o dedinho do pé. E aí fiquei com aquela preocupação, aí fui na casa de um pescador, ele pegou mastruz, machucou, e aí enrolou o meu pé. E aí, naquela época, final da década de 70, para vir para aqui para Salvador, aí teria que ser de semana em semana. E aquele unguento, aquela coisa, entendeu? Aquela amassada, que energia tem ali, rapaz, é aquele plasma, né? Que energia tem ali em plástico? Que energia tem ali que colou no meu dedo, entendeu? Sanou a minha fratura. Para mim, isso acho que é uma prova mínima, né? Muito mais do que ínfima, entendeu? Do milagre de Deus, né? Do que Deus é. E, aliás, a Yara estava falando aí sobre esses filósofos. Muitos deles investiram e buscavam investimento vultuosos na criação de telescópios, entendeu? Para tentar provar aquela questão da teoria do universo em expansão, do Big Bang, da explosão. E o que é incrível é que a grande maioria deles, eles não acreditavam muito em Deus. E, aliás, uma das linhas era provar, entendeu, que Deus não existia, de alguns deles, não todos. E todos eles chegaram, aí tinha até aquela série de Carl Sagan, se não me engano, entendeu? Todos eles chegaram à conclusão de que o universo, o mistério, esse grande mistério que eles conseguiam ver era uma nuvem cinza, que eles acham que é essa nuvem cinza que é indecifrável, que mantém a energia, que mantém o equilíbrio de todo o universo, entendeu? E aí é um mistério, entendeu? Que até então pela vontade dele mesmo, dele próprio, né? Porque se fosse desvendado, eu acho que acabaria tudo. Eu penso assim, né? Acabaria mesmo, digamos assim, não teria mais justificativa a nossa existência, vamos dizer assim. Deus ele olha para o lado, basta olhar para o lado. O infinito, o cosmos,
Um planeta flutuando ali, um anel de gás em volta de um satélite. A gente levaria horas e horas. Você olha para cima, você olha para o lado da minha plantinha. Olha para o lado. A galinha, ela vai te importando, buscando sol, sozinha. Não é verdade? Pois é, exato. É. Uma coisa que todo mundo diz assim, que o processo de nascimento, de criação, nascimento até a morte é muito lento. Não. Nós viemos de uma coisa praticamente invisível, um espermatozoide, e em 9 meses aquela coisa já adquire 3, 4, 5 quilos. Na verdade, eu penso assim, é uma velocidade fantástica. A gente é que, não sei, alguns veem o tempo passar um pouco mais devagar, outros já têm um pouco mais de pressa, acha que, entendeu, passa devagar. Aqueles que não têm pressa, acham que, entendeu, passa, entendeu, correndo, aquela coisa toda, mas, na verdade, é o tempo dele mesmo, né? Isso é uma grande prova de que ele, entendeu, ele é o alfa e o ômega, pronto. Luciano está querendo falar aí também com a gente. Eu queria só dizer uma coisinha, Lu, antes de passar para você, que o mistério é aquilo que o nosso conhecimento ainda não pode alcançar, na verdade, né? Hoje nós alcançarmos, deixa de ser mistério. E nós vamos chegar lá. Mas a gente está sempre, a descobre e vai querer buscar mais. É uma dízima. Diga, Lu. Só complementando aí, até que você acabou de falar, Paulo, tem uma frase de um ser também iluminado, né, que é Buda, né, e ele fala assim, um dos ensinamentos dele, né, eu vou até ali que eu tenho anotado isso aqui, é uma frase, essa coisa que a gente fica se questionando, né, às vezes, poxa, será que Deus existe? Esse tipo de pergunta assim, né, e também a gente, como vocês falaram, falta observar mais a nossa volta, mas tem uma frase dele que é assim, a mente humana é tão limitada, né? É tão limitada a nossa mente para compreender o que é ilimitado. Então, por que questionar-se tanto? Né? Eu achei fantástico isso aqui. Porque a gente não consegue entender, né? A mente humana é tão limitada para compreender o que é ilimitado. Então, por que questionar-se tanto? Vamos viver, né? Usufruir a vida e não se preocupar tanto em ter explicações para tudo, né? Porque realmente a gente não consegue compreender, né? É uma coisa além da nossa compreensão, né? Então, tem que estar se atormentando por isso, a gente tem que ver realmente as coisas bonitas, né? Que estão à nossa volta, né? Nossos filhos, né? A natureza que está aí todo dia, o sol que nasce aí, tá? E a cada dia, assim, uma coisa fantástica. Então, é isso. Viver, né? Viver a vida. É isso, sem tanto questionamento. Isso aí. Valeu. Excelente reflexão e contribuição muito bem colocada nesse momento. Mais alguém quer falar alguma coisa para a gente encerrar, minha gente? Já são 9h15. Gostaria de acrescentar, né? Fala, filho. Umas coisas que me vieram à cabeça, né? É interessante que eu comecei a lembrar muito da faculdade, né? Falou muito nesse tema e tal, não tem como eu não lembrar, né? Faculdade e tal. Então, é interessante que o professor, né, falando sobre... Ele falou 2 coisas interessantes. Primeira coisa que ele falou assim, né? Falando sobre a questão da aleatoriedade. Porque, tipo assim, quando a gente está fazendo... As pessoas fazem pesquisa, né, pode ser que o resultado, digamos assim, da pesquisa das análises, chamam de aleatório. Quando fala de aleatório é porque é como se não existisse uma explicação para, tipo, como se fosse algo sem nenhum motivo, tá ali, forma, acho que não tem outra explicação para aleatório, né? A palavra que define, né? Então, só que aí ele falou assim, mas tipo acidental. Acidental, né? Aí ele fala ao acaso, digamos assim, né? Obra do acaso. Acidental, ao acaso.
Aí ele falou assim, mas o que seria... Mas será que existe algo mesmo aleatório? Ou será que você... Mas se... Aí, ó o que ele falou. Mas se todo efeito tem uma causa, aí eu falei, opa aí, eu tento não pensar em Kardec, eu tento me concentrar nisso, mas é impossível, velho. Kardec tá em tudo, o cara é o cara. E por isso que eu recomendo, como a Ayala falou, recomendo ler Kardec e tentar entender, quebrar a cabeça, porque o cara realmente é um gênio. No século XIX o cara já tinha uma cabeça... As explicações terminam chegando. E não é a primeira vez que isso acontece, não, na faculdade. E aí tem outra, que eu achei interessante, né? Que já tem relacionado a essa coisa da natureza. E é muito interessante a gente refletir. Porque a gente vê que a natureza, um lugar natural, né? Um ecossistema, uma mata, uma coisa assim. Às vezes a gente olha e pensa assim, meu Deus, que equilíbrio, tá tudo tão bonito ali. Só que ali dentro tá acontecendo muita coisa. E isso é interessante, porque às vezes a gente acha que tá tudo certo, mas na verdade é um movimento, é um ciclo, é um bicho que caça o outro. Às vezes, para aquilo ficar estável, é necessário um fogo. Tem um incêndio que é natural no Cerrado, vocês já ouviram falar. E tem um incêndio que não é esse que tem acontecido aí, que é o pessoal fazendo besteira para limpar a terra, mas tem um fogo que é natural. E aí com o Haroldo Dutra, né? Eu gosto muito das palestras dele, ele faz essa... ele gosta de fazer essa analogia com a nossa vida, né? A gente vê, às vezes, tanto caos assim lá fora, e às vezes é difícil ver as leis de Deus por trás disso, né? A questão dos ciclos dos povos, que todo povo passa, os povos passam por ciclos, né? Os povos do passado passavam por ciclos para que chegasse uma nova geração. Às vezes a gente não consegue ver isso. Às vezes a gente vê o caos e diz que não, ali Deus não está ali. Mas na verdade, muitas vezes é ao contrário. É no caos que está Deus. Porque é na bagunça que vê o esforço para resolver aquilo ali. E a divindade está por trás de tudo aquilo ali. Principalmente daquelas pessoas que estão querendo ajudar, estão querendo minimizar os impactos, estão querendo contribuir com aquilo ali. Interessante isso. É isso que eu gostaria de falar. E aí a ciência evolui, né? Por causa dessa necessidade de resolver as questões. Bom, minha gente, eu não vou esticar mais não, porque já vai dar 9h20, né? Está muito, muito interessante, muito estimulante a conversa. Eu sei que tem gente que já está cansada depois de um dia de luta, né? Antes de fazer um agradecimento final, eu quero lembrar a todos, que eu falei aqui semana passada, mas muita gente não estava presente, nós estamos realizando uma campanha que, com essa aceleração dos internamentos, da pandemia, esse negócio todo, dos isolamentos sociais, tem muita gente passando fome. E nós estamos fazendo uma ação, começamos já o mês passado, de distribuição de cestas básicas, com kit de higiene também junto e tal. E gostaríamos de pedir a colaboração de todos que puderem ajudar, né? É uma iniciativa do Instituto Espírita Bravo Nordeste, de ANBEP, né? Mas o Centro Espírita Nosso Lar também está envolvido. E essa doação pode ser feita para quem mora, né, lá em Arembep, onde fica o Instituto Espírita, pode doar lá no ateliê Bravo, que é ao lado do centro, né, onde está o nosso irmão Sérgio aí. Ele pode, acho que ele está presente, pode até falar alguma coisa depois. E também, através de doação, se alguém quiser doar em dinheiro, esteja distante, queira doar dinheiro, não, juntar esses recursos para comprar o alimento agora no início do mês. Da primeira até a segunda semana do mês, estaremos fazendo a distribuição lá em Arembep, com famílias carentes. Algumas já foram atendidas mês passado, foi feito um pequeno cadastro, esse mês, com fé em Deus, iremos ampliar bastante esse trabalho. E vamos lá. Eu conto com a colaboração de todos que puderem ajudar. Eu sei que todo mundo, de alguma forma, já está ajudando, né? Porque é da essência do cristão. A prática da caridade, nesse momento, então,
mas juntos acho que podemos fazer muito mais. Bom, pode falar. Está todo mundo ajudando, né? Porque às vezes a gente tem um parente, um familiar que está precisando de ajuda e a gente acaba, né, ajudando e a gente sabe que está difícil para todo mundo. Mas um pouquinho de alimento aqui, um outro ali, a gente vai fazendo a cesta. Agora foi esse mês ainda, não foi, né? Que Foi no início do mês. A gente distribuiu 20 cestas. A gente quer ver se isso amplia e a gente está divulgando para ver se a gente aumenta isso. Depois eu vou passar, até amanhã eu vou passar uma chamadinha com informações sobre isso para todo mundo que recebeu o link dessa reunião e para os grupos todos também. Ok? Obrigadão aí pela atenção e já agradeço pela participação de quem puder ajudar. E vamos orar mais, viu, minha gente? Vamos ouvir esse apelo dos nossos irmãos, dedicar mais tempo nos nossos dias para oração, fazer mais evangelho em casa, é muito importante isso. Uma ajuda muito grande nós estaremos dando para ajudar a passar tudo isso mais rápido. Ok? Então, agradecer a presença de todos, paciência também, e agradecer especialmente a Ayala e aos seus convidados também, que eu vi que várias pessoas participaram aí. Viu? Obrigado de coração por tudo, foi muito enriquecedor essa conversa nossa. Mas eu também tenho uma Ayala, viu? Na minha família. Eu que agradeço pelo convite, né, de Paulo, seus também, Paulo pai e Paulozinho. E o espaço aqui foi excelente, assim, eu fiquei um pouco apreensiva, mas foi muito bom estar aqui conversando com vocês. Sempre que quiserem, podem me chamar, ficar à vontade. É uma experiência muito incrível para mim, sabe, estar aqui conversando, e é bom a gente dialogar, né, nesses momentos difíceis. Inclusive, Paulo me manda um informativo, né, eu tenho um número para eu compartilhar também nos grupos que eu estou, e eu posso ajudar de alguma forma. É essa corrente que vai permanecer todo mundo em pé. Acho que essa contribuição, né, seja de uma oração, de uma cesta básica, de um quilo de alimento, a gente sempre está ajudando de alguma forma, e isso é importante. E agora mais do que nunca, né? Então, essa contribuição, essa colaboração conjunta é importantíssima. Agradeço a presença de todos, que estão até agora. E é isso. Qualquer coisa, pode falar comigo, que a gente conversa. Valeu. Agora eu vou passar para a nossa querida irmã Beth, para que ela faça a nossa prece de encerramento. Nós vamos nos aquietar, fechar os nossos olhos, mentalizar o nosso amado Mestre Jesus. Vamos agradecer por esse momento, por esse trabalho realizado com amor, com fraternidade, com elementos de luz. Vamos agradecer ao nosso Pai amado por essas oportunidades que tem nos dado. Amado Mestre Jesus, abençoa, Senhor, as nossas vidas, os nossos sentimentos, nossos corações, os nossos pensamentos, para que possamos caminhar sempre na vossa direção, Senhor. E que possamos também realizar em nossas vidas os pensamentos de fraternidade para todos aqueles que estão sofrendo, estão enfermos, estão contaminados. Que a tua luz bendita, Senhor, se estenda sobre todos, lhes trazendo harmonia, compreensão, aceitação da realidade. Que a tua luz bendita se estenda sobre toda a nossa humanidade sofrida, sofredora. Abençoa-nos, Senhor, e nos guia para que nunca nos desviemos do vosso caminho. Ampara os nossos hospitais, nossas casas de saúde, os lares onde encontram-se pessoas tristes, angustiadas, sofredoras. Que a tua luz bendita se estenda sobre todos, Senhor, nos trazendo paz e harmonia, e sempre os nossos pensamentos voltados para a vossa misericórdia.
Muito obrigado, Senhor. Que assim seja. Que assim seja. Envolvei-nos a todos. Envolvei-nos a todos, Jesus querido. Com a tua luz branca, através da qual suas forças positivas conseguem penetrar. Envolvei-nos a todos, Jesus querido, com a tua luz branca, através da qual suas forças positivas conseguem penetrar. Ó Maria, luz luz resplandecente, Mãe de Jesus, suplicai a Deus por nós, pecadores, agora e na hora da nossa redenção. Que a paz do Cordeiro de Deus esteja sempre com todos os filhos do Senhor. Muita paz, muita luz, muita luz. Assim seja. Assim seja. Que assim seja. Assim seja. Agora, antes de vocês irem saindo, eu gostaria de pedir a quem puder aparecer aí, a gente tirar uma foto aqui, vou postar no grupo. Nos grupos, na verdade. Deixa eu... Fabinho. Como assim? Quero Não, fechar o chat não. aqui. Quer fechar o quê? Aqui. O chat, como é? X. É mesmo? Aqui. Vem pra cá. Deixa aí pra cá, um pouquinho. Aí. Vai, hein? Diz, galera. Ele tá ali, ó. Aí com a câmera, pai. Pronto. Valeu, gente. Obrigada, gente. Obrigado, todo mundo. Obrigado por tudo. Boa noite. Tchau, gente. Boa noite. Boa noite. Tá com Deus com todo mundo. Tchau. Oi, Luzita, você tá quieta? Oi? Tá caladinha, quietinha, né? Eu sou caladinha e quietinha. Ok. Tchau, amor. Boa noite. Tô com saudade de vocês. Pois é, tá Oi, a gente também, viu?